Entenda. Quando você mostra um fato, torna-se o quê? Mais acreditável e mais persuasivo. Por que é importante, Raika, eu mostrar para as pessoas que as minhas aulas entregam resultado? Porque é o seguinte, quando você mostra para as pessoas um fato, isso se torna mais acreditável e mais persuasivo. As pessoas, elas já têm no radar delas automático a desconfiança. As pessoas duvidam de tudo que parece ser bom. Porque acho que as pessoas estão acostumadas a se frustrar muito, sei lá, a não ter resultado, não sei. Então tudo que parece ser bom demais para ser verdade, elas estão acostumadas a duvidar. Então se eu falo que tem coach de hitbox fazendo 20 mil por mês, qual é a primeira coisa que acontece na cabeça das pessoas? Elas falam, é mentira. Se eu falo que é possível você receber 10 vezes mais do que você recebe hoje, o que a maioria das pessoas vão pensar? Caramba, é mentira. Por quê? As pessoas estão acostumadas a lidar com pessoas que tendem a enganá-las. As pessoas estão acostumadas a serem enganadas, tá? Então, o que acontece? Quando você mostra um fato para a pessoa, isso se torna mais acreditável e mais persuasivo. E Raika, o que seriam esses fatos? Tem vários fatos que você pode mostrar e que eu vou citar nessa live de hoje. Só que você tem que entender que para você convencer as pessoas e você tipo mostrar para elas que de fato entrega resultado, é como em um juízo. Como é que funciona em um juízo? Se uma pessoa é acusada de alguma coisa, o que ambas as partes têm que levantar? Provas. Então, ou seja, quando a prova ela é uma vantagem. Por quê? Porque você está querendo convencer uma pessoa de que vale a pena ela se tornar seu aluno. Você está tentando convencer uma pessoa que você consegue entregar resultado para essas pessoas. Então, o que essas pessoas precisam? Assim como no juízo, elas precisam de provas. Agora, existem provas mais relevantes e existem provas o quê? Menos relevantes. Então, quanto mais relevantes forem as suas provas, mais resultado você tende o quê? A ter. E aí é o seguinte, ó. As provas... A prova, ela possui algo chamado intensidade. Então, assim, normalmente, quem é a pessoa que sai como um vencedor, né? Um vencedor de uma audiência? Quem consegue provar melhor que está correto. E sempre a justiça é justa? Sempre é justa? Nem sempre é justa, porque nem sempre ela consegue, sei lá, se uma pessoa que está errada consegue às vezes mostrar através de provas que ela está certa, provavelmente a justiça vai interpretar o quê? Aquela pessoa como certa. É por isso que a gente vê às vezes várias pessoas sendo o quê? Presas injustamente e depois de um tempo, no desenrolar do caso, a pessoa fica lá 5 anos presa, depois de um tempo, depois de 5 anos, essa pessoa é liberada. Por quê? Houve provas que comprovaram que aquela pessoa não era culpada de X e Y. Então é o seguinte, ó, quando você for mostrar para as pessoas que as suas aulas entregam resultados, você tem que entender que existe a intensidade, só que essa intensidade ela é determinada pela qualidade das provas e pela quantidade das provas. Ah, cara, não estou entendendo nada que você está falando. Vou explicar. Pela qualidade das provas e pela quantidade das provas. Ou seja, quando você mostra fato, então, Raika, o que seria esse fato que você está falando? Fato.
fatos são os antes e depois dos seus alunos. Isso é um fato. O antes e depois do seu aluno, o corpo dele transformado é um fato. E isso é uma prova com o quê? Com uma alta intensidade. Agora, quer dizer que isso é suficiente para a pessoa se tornar seu aluno? Não. Porque ainda assim as pessoas podem desconfiar de que aquele resultado é realmente seu. E assim, eu converso todos os dias com o coach de hitbox. Durante 21 dias eu vou fazer isso. Já temos aí quase 10 dias fazendo isso todo dia. E ainda assim vai ter pessoas que vão achar que é mentira. Que vão achar que eu estou pagando essas pessoas para falarem dos resultados dela. Meu Deus, haja história, né? Eu tenho que ser uma pessoa muito criativa para criar tantas histórias e tantos números. Então, assim, o que você precisa? Quanto mais prova, melhor. Quanto mais fato, mais as pessoas vão acreditar. Só que além de antes e depois, você pode ter o quê? Um vídeo de depoimento do seu aluno, dele falando dos resultados que você proporcionou para ele. Meu Deus, eu tô riscando a mesa todinha do apartamento. Do resultado que você entregou para ele. Ou você pode fazer uma live com esse aluno. Ou seja, quanto mais fatos, mais qualidade você tem para testificar que as suas aulas são boas. E se você tem um vídeo do seu aluno, isso é muito forte. Agora, se você faz uma live, é mais forte ainda. Porque você encontra pessoas sem filtro. A pessoa tá ali, nua e crua, respondendo suas perguntas, contando a história dela. E uma coisa importante da live é que a pessoa tem a oportunidade de contar a história dela. Eu já falei sobre isso em uma das lives das semanas anteriores. Que a história é mais difícil as pessoas duvidarem quando você conta uma história. Porque a história é a história da pessoa, é um fato, tá? Então, quanto mais fatos você tiver, quanto mais antes e depois você tiver, mais as pessoas vão confiar no que você está vendendo e no que você está fazendo. E o que você está vendendo? Você está vendendo a si e você está vendendo as suas aulas. Se você tiver vídeos, melhor ainda. Se você tiver live, melhor ainda. E aí, ó, muita gente fala, professor, Raika, eu não consigo fazer com que os meus alunos me mandem os antes e depois. Vou te dar aqui uma sacada para você conseguir antes e depois dos seus alunos. O aluno entrou na sua turma, a primeira coisa que ele tem que fazer é mandar uma foto do antes dele para você no privado. Não é no grupo, tá, da academia, não é no grupo da turma, não é no grupo do seu desafio, não é no grupo, não, é no seu privado. Por quê? No privado as pessoas vão ficar mais à vontade para mandar. Só que se você coloca isso no primeiro dia como uma exigência da sua turma, olha, eu preciso do seu antes e depois. Tu vai fazer uma foto de short, de top, de frente, de lado, de costa. E você vai me mandar essa foto. E aí depois você pode começar a comparar. Você pode pedir isso para os seus alunos a cada 30 dias. E aí se a cada 30 dias você tiver resultado dessas pessoas, você vai conseguir o quê? Montar um portfólio. Ah, mas o meu aluno não permite postar. Não, depois você conversa com ele, você negocia com ele sobre, ó, posso postar? Eu tiro o seu rosto se você não permite, eu quero mostrar só o resultado do seu corpo. Por quê? Porque isso estimula outras pessoas e etc, etc. Então o que eu recomendo que você faça? Tenha o máximo de antes e depois possíveis, tá? Por quê? Quanto mais fatos você tem, mais você convence as pessoas. Tenha vídeos, seus alunos falando. Agora, melhor do que vídeo é você fazer uma live com ele. E isso não... Quanto mais você fizer uma live, mais você mostra que ali não tem filtro, sabe? Que é algo real. E aí você pode selecionar algumas perguntas.